Item A, decano. O decano, ele possui 10 átomos de carbono. Quantidade de carbono, 10. Então, a gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Decano, estrutura, ligações simples. Então, a gente vai colocar ligações simples entre os átomos de carbono. Ok. Após isso, a gente sabe que é um hidrocarboneto, porque termina o quê? Ó, com O, decano. Dec, 10 carbono. An, ligação simples entre carbono. Terminação, O. O O indica que é um hidrocarboneto, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, o carbono ele forma 4 ligações. Então, a gente vai ter que completar com hidrogênio para que ele fique com 4 ligações cada átomo de carbono. Após completarmos toda a estrutura, deixando cada átomo de carbono com 4 ligações, percebemos o quê? Aqui está totalmente correto, 10 carbonos. Então, fórmula estrutural, e agora a gente vai fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular é muito simples, é só contar quantos átomos de carbono tem e quantos átomos de hidrogênio. Ou então podemos colocar somente na fórmula 2 vezes a quantidade de átomo de carbono mais 2. Temos aqui, ó, 2 vezes 10 carbonos, que era um DEC, mais 2. Quantos átomos de hidrogênio? 2 vezes 10, 20, mais 2, 22 átomos de hidrogênio. Fórmula molecular do decano, C10H22. Ok? E é a mesma coisa. Eteno. Quantidade de átomos de carbono, C-eteno, 2 átomos de carbono. Em é ligação do tipo dupla. E CO é um hidrocarboneto. É somente uma estrutura de carbonos e hidrogênio. Então, eteno, et, 2 carbono, em ligação dupla, O, hidrocarboneto. Vamos colocar a ligação dupla entre os átomos de carbono, completar os átomos de hidrogênio, de carbono com átomos de hidrogênio. Ok, aqui nós temos nossa fórmula estrutural. Está faltando só a fórmula molecular. Fórmula molecular, basta contar quantos átomos de carbono tem, no caso 2, C2, e quantos átomos de hidrogênio. H, 1, 2, 3, 4. H4. Item C, propino. Prop, 3 carbono, in, ligação tripla, O, hidrocarboneto. Representamos os 3 átomos de carbono e colocamos as ligações entre os mesmos. In indica ligação tripla. Aqui temos a possibilidade de ser entre esse átomo de carbono e esse, ou entre esse e esse. E uma ligação simples. Esse átomo de carbono aqui, ele está ok. 1, 2, 3, 4 ligações. Vamos completar com átomos de hidrogênio os outros átomos de carbono, porque é um hidrocarboneto. Terminação O. Esse átomo de carbono tem agora 1, 2, 3, 4 ligações, está ok. E esse átomo de carbono, que antes tinha 3, com mais uma, 4. Aqui nós temos a fórmula estrutural e agora vamos fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular basta contar quantos átomos de carbono tem, C3, e quantos átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. CH4. Item D, ciclopentano. A palavra ciclo indica uma cadeia fechada. Pente são 5 carbonos. An, ligação simples entre os átomos de carbono. E O, um hidrocarboneto. Então, vai ser uma estrutura com 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Só que em uma cadeia fechada com ligações do tipo simples. Ou podemos representar pela forma de traço. E completar com os átomos de hidrogênio. 2, então 3, 4. Faremos isso com todos os átomos de carbono. Temos aqui a fórmula estrutural do ciclopentano. Fórmula estrutural. E agora vamos fazer a fórmula molecular.
Basta contar quantos átomos de carbono tem. C5H10. Item E, ciclopropeno. Ciclo indica cadeia fechada. Prop, 3 átomos de carbono. Em ligação dupla. O, hidrocarboneto. 3 átomos de carbono, formando uma ligação dupla. Completa as demais com ligação simples, formando um ciclo. E adiciona os átomos de hidrogênio, porque é um hidrocarboneto, deixando cada átomo de carbono com 4 ligações. Fórmula estrutural e agora a fórmula molecular. Fórmula molecular, 1 carbono 2, 3, C3, H1, 2, 3, 4, H4. Item F. Hexa. Hexa são 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. Ligações do tipo dupla entre o carbono 1 e o carbono 3. A gente vai enumerar os carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 1 e no carbono 3, vamos ter a ligação do tipo dupla. Então, aqui, ó, dupla, e aqui ligação do tipo dupla. Após isso, vamos preencher os outros átomos de carbono com ligação do tipo simples. Após preenchido os outros átomos com ligações do tipo simples, por ser um hidrocarboneto, completaremos com átomos de hidrogênio, deixando cada carbono com 4 ligações. Cada átomo de carbono com 4 ligações. Aqui temos a fórmula estrutural e vamos fazer a fórmula molecular. A fórmula molecular, basta contar quantos átomos de carbono tem. São 6, porque é X, C6, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Ok? Questão 15. Represente também as fórmulas estrutural e molecular dos compostos ramificados, diferente da 14, esses compostos aqui são ramificados, listados em cada um dos itens abaixo. Alternativa A, 2-metiloctano. O 2 indica que no carbono 2 a gente tem o metil. O metil é um CH3. Metil CH3. Octano. Oct, 8 carbono. An, ligação simples entre carbono. E O é um hidrocarboneto. Compostos formados somente de carbono e hidrogênio. Colocamos os 8 carbonos, enumeramos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos por quê? Porque é oct. Ligações entre os carbonos, an, ligações do tipo simples. Agora nós vamos completar cada átomo de carbono, deixando com 4 ligações completados com hidrogênio. Após deixar todos os átomos de carbono com 4 ligações, a gente vai olhar o que é que diz a estrutura. 2-metiloctano. Esse carbono aqui, o carbono número 3, está faltando aqui um hidrogênio, deixa eu completar. E o carbono número 2, está faltando o quê? O metil. O metil é o grupo CH3. Ó, 2-metil, no carbono 2, eu tenho o grupo CH3, que é o metil. Temos octano, 8 carbonos, ligações simples entre carbono e terminação O, que indica que é um hidrocarboneto. Essa é a forma estrutural, Agora falta fazer somente a forma molecular. Contar quantos carbono tem e quantos hidrogênio. A gente já sabe que aqui temos 8, porque é um octano, e aqui 9. C9, H, vamos contar quantos hidrogênio tem. C9, H20. Fórmula estrutural e fórmula molecular.
Questão B, 6-metil-octa-1-eno. A gente vai olhar o seguinte, ó. Oct, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 1, nós temos uma ligação dupla. Esse daqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 1, nós temos uma ligação dupla. Preenche com os átomos de hidrogênio, deixando cada carbono com 4 ligações. 6-metil. No carbono 6, nós vamos ter o CH3, que é o metil. Essa é a fórmula molecular e agora vamos fazer a fórmula estrutural. Somente conta quantos carbono, são 9 carbono, conta com o carbono do metil e 18 hidrogênio. Letra C da 15ª questão. 3-metil-pente-1-ino. Esse 3 indica que no carbono 3 vamos ter um metil, que a cadeia principal é formada por 5 carbono, pente, e que no carbono 1 nós vamos ter uma dupla ligação, porque é IN, e a terminação O hidrocarboneto formado por carbono e hidrogênio. Selecionamos a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, pente. No carbono 1, ligação tripla, porque é IN. E no carbono 3, 1, 2, 3, no carbono 3, a ramificação, que é o metil. Fórmula estrutural, fórmula molecular, basta contar quantos carbonos tem. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E conta quantos hidrogênios tem. Temos 10 hidrogênios. Lembrando que cada carbono tem que formar 4 ligações. Ok? Letra D. Metilciclopentano. Ciclo indica que é uma cadeia fechada. Pente, uma cadeia de 5 carbono. An, ligações simples entre carbono. O, que é um hidrocarboneto. E que temos um metil ligado a essa cadeia fechada. Essa cadeia tem um carbono, 2, 3, 4, 5. Aqui na letra E, 3-etilciclobuteno. Ciclo, cadeia fechada. But, 4 carbonos, essa cadeia fechada. Ligação dupla entre carbono, em. Terminação O, carbono e hidrogênio. No carbono 3, vamos ter um etil. Etil é um composto com 2 carbonos, por isso que é et. Cadeia fechada com 1, 2, 3, 4 carbono. No carbono 3, ó, carbono 3, etil. Aqui temos o etil. Et por quê? Porque é 1, 2 carbonos. E no carbono 1 temos a ligação dupla, porque é um composto em. Fórmula molecular C6H10. Por último, a questão F, 2, 5 dimetil hexa 1,3 dieno. Vamos fazer primeiro a cadeia principal, que é aquela que vai ter a maior quantidade de átomos de carbono. Enumerar a cadeia 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 1, temos uma ligação dupla, porque é dieno. No carbono 1 temos uma dupla ligação. E no carbono 3 também temos uma dupla ligação. Carbono 1 e carbono 3. No carbono 2 vamos ter um metil. E no carbono 5 também vamos ter um metil. Por isso dimetil. Carbono 2, metil. Carbono 5, metil. Fórmula molecular C8H14.